Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Uma vez mais, bom dia, seja bem-vindo. Estamos a abrir o nosso espaço de conversa aqui no Bom Dia Cabo Verde. É o Café Central, já o dissemos. Hoje o nosso convidado é o Dr. José Luís Mascarenhas, é economista. Também esteve connosco durante largos meses, uma colaboração que deu frutos. Apresentou durante, todas as semanas aqui no Bom Dia Cabo Verde uma crónica, assuntos diversos. Agora surge este projeto, o lançamento do livro Crónica das Ilhas, Ambição 2030. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Minha curiosidade inicial é de saber como é que surgiu esta ideia. Esteve connosco nesta colaboração semanal e agora estes textos que foram lidos aqui ao microfone aparecem condensados neste projeto, neste livro. Bom dia, como é que surgiu esta ideia? Bom dia, Carlos Santos, bom dia, Adão, bom dia aos nossos ouvintes aqui no país e na diáspora. E eu começo por agradecer, Começo por agradecer a Rádio de Cabo Verde, que, na minha perspectiva, é a mãe deste projeto, Eu vim aqui para a rádio a convite da estação, que é para fazer umas crónicas semanais. Estive uns largos meses, 8, 9 meses, a fazer crónicas semanais. Já é uma temporada. Exato. E, na altura, eu intitulei essas crónicas de Crónica das Ilhas, Ambição 2030. E inicialmente era apenas um projeto de rádio em que estava a prever fazer a emissão de 10 crónicas. Fiz 10 crónicas interessantes. Depois houve apelo para continuar com essas crónicas, fiz mais 10. Houve um segundo apelo, fiz mais 10. E então houve muitas sugestões de rádio ouvintes no sentido de transformar essas crónicas num audiobook. Nesse sentido, eu reorganizei essas crónicas e dividi essas crónicas em 3 partes. A primeira parte eu intitulei de Desafios Globais, onde eu falo de muitos temas, nomeadamente população de desenvolvimento, consensos de longo prazo, financiamento de desenvolvimento, o papel do investimento direto estrangeiro, IDE, no desenvolvimento do mundo e de Cabo Verde, os principais desafios, do consenso ao descenso, um conjunto de temas que eu considero que são extremamente importantes no contexto global, nomeadamente a questão da corrupção, da boa governação, da democracia. E depois, o segundo grupo, a segunda parte do livro, eu intitulei de Soluções Locais. Quais são as soluções locais que podemos acionar para fazer face aos desafios globais? 10 crónicas. E, por fim, o terceiro grupo que eu intitulei de O Grand Tour pelas Ilhas, onde eu fui percorrendo ilha, Santo Antão à Brava, e trazendo os principais desafios, nomeadamente desde a sua descoberta, povoamento, e os principais desafios e oportunidades que cada ilha pode apresentar no contexto atual. E o livro, quando é que será apresentado? O livro será apresentado em Lisboa, na Universidade de Lisboa, no ISEG, no dia 9 de maio. E vou-me deslocar a Lisboa a convite do Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG, no âmbito dos 40 anos do CESA, Centro de Estudos sobre a África. E vou ter, portanto, uma conferência para os alunos de mestrado e doutoramento. E porque convidaram-me nesse sentido, porque foi no ISEG que eu fiz a licenciatura, fiz o mestrado, fiz o doutoramento. Então, a título de uma pequena homenagem, chamaram-me para fazer esse debate com os alunos de mestrado e doutoramento dos cursos que são emanados do CESA. Então, nesse sentido, vou lá nos 40 anos e vamos aproveitar
a minha estadia lá e a conferência para fazer também um lançamento do audiobook. Muito bem, já me falou de onde é que veio essa ideia de transformar essas crónicas no livro, a forma como o livro também está organizado. O livro traz apenas textos ou traz também o áudio, os áudios das crónicas? Eu fiz questão, de fato, que fosse um audiolivro e que a parte áudio fosse uma parte fundamental, porque são, portanto, dessas crónicas áudio que surgiram todo o projeto. Portanto, vem aí um CD, não? Não vem um CD, mas vem, portanto, um CD no contexto moderno. Portanto, vem um link que depois do livro dá acesso a um canal no YouTube que está em nome de JL Mascarenhas Monteiro e que depois, portanto, as pessoas que têm o livro podem ter acesso ao áudio e poder acompanhar. Uma ideia mais inovadora, não é? Exato, para não ter até porque um CD é dispendioso. Exato, tem custos, mas também a própria mobilidade da parte áudio, neste contexto atual, pode não justificar. Então, nesse sentido, nós decidimos adicionar, portanto, uma componente, um link que dá acesso ao portanto, áudio. é só ir aí a clicar no link, já está no YouTube e, portanto, pode ter acesso a todas as crónicas. Todas as crónicas livremente, portanto, é uma ferramenta importante. Na componente física, e também convém realçar a parceria que eu fiz com a artista plástica Néla Barbosa, que fez uma exposição brilhante há pouco tempo na Assembleia da República e na Assembleia Nacional. Sim. Exato, que, portanto, uma exposição que teve muito sucesso, e nessa parceria ela cedeu todos os quadros para fazerem parte também do audiobook. Então cada crónica terá um separador que será, portanto, sustentado nesse separador, portanto, por obras da Néla Barbosa. E os textos mantêm-se iguais aos que foram lidos aqui ao microfone, ou teve necessidade de atualizar, acrescentar sempre mais alguma informação? Esta foi uma luta, né? Eu inicialmente queria que o livro fosse uma cópia fiel das crónicas áudio. Mas a editora, o próprio revisor, que foi José Luís Offer Almada, e a editora, portanto, Rosa de Porcelana, obrigaram-me a fazer um exercício de não fazer essa cópia fiel, mas de fazer um texto que seja numa linguagem escrita. Claro, até porque na rádio é oralidade, não é? Exato, tem uma linguagem oral na rádio, então para fazermos um exercício de fazer essa adaptação, então o audiobook vai ser uma obra baseada na edição áudio, mas não será uma cópia fiel. Então vamos ter alguns excertos que introduzimos no texto para poder também dar mais vida. São alterações no texto, porque o áudio, as crónicas, as gravações que passaram aqui na rádio, aquelas gravações são as mesmas que as pessoas podem encontrar no YouTube. Exato, a parte áudio é uma cópia fiel daquilo que se passou aqui na rádio. A vertente, portanto, escrita terá algumas pequenas alterações e algumas surpresas também pelo meio. E aqui em Cabo Verde, quando é que teremos a oportunidade já agora de ter acesso ao livro? E estou a programar, já está agendada a primeira apresentação em Cabo Verde, que será em Assumar. Porquê Assumar? Porque este livro representa uma homenagem ao povo cabo-verdiano. A criolidade, é por isso que encomendei a Néla Barbosa que fizesse uma capa e que homenageasse a mulher cabo-verdiana, homenageasse o povo cabo-verdiano. Então na capa aparece uma senhora negra a amamentar uma criança branca. Então dá para cada um fazer a sua interpretação, mas na minha perspectiva é a origem do povo das ilhas, né? E nesse sentido que nós temos de facto essa homenagem a Cabo Verde, uma homenagem a Santa Catarina, por eu ser de Santa Catarina, mas pelo fato de Santa Catarina ter dado muitos filhos, bons filhos a esta terra. Então eu homenageei a Santa Catarina também, daí o primeiro lançamento ser em Santa Catarina no dia 16 de maio na Universidade de Santiago, onde eu sou parte também.
nesse sentido que homenageei Santa Catarina por duas vias. Em primeiro lugar, todas as crónicas foram acompanhadas do nosso artista Norberto Tavares com a música, portanto, Nosso Cabo Verde Esperança, que é um hino, não é? É um hino de Cabo Verde, mas também foi um símbolo de suporte, portanto, a todas as crónicas. E também homenageei Santa Catarina através de um grande filho de Santa Catarina, o nosso Presidente da República, José Maria Neves, que fez o prefácio do livro. Então, nesse sentido que o primeiro lançamento será em Assumada, no dia 16 de maio. Estou curioso para ver o livro, já para senti-lo aqui nas mãos e naturalmente para o ler. Essas crónicas, portanto, não há muito tempo que foram passadas aqui na rádio, em que esteve connosco, portanto, se debruçam sobre questões, já vimos, questões mais globais, os desafios, depois as soluções locais e também o grande tour que fez pelas ilhas. Estas crónicas mantêm-se ainda atuais. Por exemplo, na primeira parte, os desafios da governação. Não mudou muita coisa. Eu acho que os temas são atuais. Porquê? Porque eu, como investigador que sou, procurei trazer sempre um bocado de teoria para, portanto, a empiria. Trazer, portanto, as grandes questões globais para a realidade cabo-verdiana. Então, cada tema começo numa abordagem global e acaba em Cabo Verde. E a questão da governação, a questão da democracia, a questão de consenso de longo prazo, que eu acho que é um tema muito interessante. Que é uma coisa que ainda não há, não é? Que é difícil. Muito complicado. E estamos a ver os discursos extremados, os movimentos radicais a surgirem um pouco por todo o mundo. E felizmente ainda não temos aqui em Cabo Verde esses movimentos extremistas, a extrema-direita e essa coisa. Ainda não temos. Populismo. Ainda não temos, mas não sabemos até quando. Porque este livro tem apelado um pouco para o consenso a longo prazo, porque eu defendo que no longo prazo todos nós estamos no poder, todos nós estamos na oposição. Então podemos, de fato, construir um consenso de longo prazo. Deixa alguma receita no livro? Porque é que é difícil em Cabo Verde os políticos porem-se de acordo sobre as questões, enfim, as estruturais, as reformas de que o país precisa? Eu acho que nós não temos feito um trabalho importante, que é despartarizar a mente do cabo-verdiano. O cabo-verdiano, tudo que mexe tem cor. Ou é MPD, ou é PICV e, em alguns casos, o CID. E esse livro é justamente um apelo. Às vezes até na conversa, assim, uma conversa informal, a gente já está a tentar perceber se a pessoa é de direita, se é de esquerda, se é do PCV, se é MPD. Qualquer posicionamento, ou é do contra ou é a favor. Então, este livro fez questão sempre de mostrar que é possível ter uma terceira via. Portanto, que nós não temos que ter necessariamente partido. Eu não tenho partido, eu sou académico, e as minhas abordagens são sempre académicas. Cada um pode fazer o uso que entender das minhas mensagens. Então, nesse sentido, que o consenso a longo prazo é um tema muito importante. Eu considerei 10 pontos, 10 consensos que serão importantes refletirmos para ver se é possível. Portanto, no longo prazo, pensarmos qual é o papel dos cabo-verdianos da ilha e da diáspora. A integridade, portanto, nacional e das ilhas. Falou também na globalização e regionalização, que é um tema que parece que por estes dias, enfim, voltou à colação aí no Parlamento. A globalização e a regionalização, eu considerei 2 caminhos, um destino. Porquê? Porque a regionalização surgiu justamente para fazer face à globalização. Quando na globalização, quem são os grandes vencedores são as multinacionais, as grandes potências, as pequenas economias, nomeadamente uma pequena economia insular como Cabo Verde, tendem a se agrupar para poderem fazer face à pressão da globalização. Mas, no fundo, o interesse é fazer com que o desenvolvimento vá ter com as populações locais. Então, é por isso que eu considerei que são 2 vias diferentes, 2 caminhos, mas o destino é o mesmo. Houve alguma crónica que lhe tivesse dado assim mais trabalho na sua elaboração? Ou cada crónica, pesquisa? Cada crónica dá um trabalho, algum trabalho fazer, porque junta um pouco de teoria com a empiria, com a realidade, nomeadamente a realidade cabo-verdiana. Mas consensos de longo prazo, acho que é um tema muito interessante para nós refletirmos. A questão da democracia,
a questão da população e desenvolvimento. No sentido, eu tenho apelado que em Cabo Verde e temos que melhorar, se calhar, o nosso planeamento estratégico, porque muitos caminhos de desenvolvimento têm feito com que determinados polos de desenvolvimento sejam edificados em algumas ilhas e depois obrigar a população a se deslocar da sua ilha para ir ter com o desenvolvimento, nomeadamente o turismo. Isso fez com que duas ilhas que tenham 10% da população tivessem ficado com 90% do turismo. E obrigar ilhas que têm uma vocação turística fortíssima, como por exemplo a Ilha Santiago, mas não só, Santo Antão, e outras ilhas fortíssimas, ficassem com apenas 10% de todo o turismo, do negócio do turismo. Isto tem obrigado a que surgissem nessas ilhas de acolhimento bairros como o bairro de Boa Esperança, bairros como, portanto, e Terra Boa e outros bairros que têm surgido em todas as ilhas, ou nessas ilhas turísticas, com efeito a nível ambiental, a nível social e a nível económico extremamente gravoso. Então é nesse sentido que aí eu apelo que de facto não, portanto, a população não vai ter com o desenvolvimento, mas sim que o desenvolvimento venha a ter com a população local. Temos temas, portanto, extremamente interessantes, porque todos os temas procuram ter uma função construtiva. Uma função construtiva no sentido de fazer uma análise, mesmo que a análise seja complexa, mas depois que acabemos sempre com solução e não com problema. É nessa perspectiva que nós procuramos aqui, por exemplo, estou a ver um tema, Estado amigo do mercado. É um tema extremamente interessante, é um que eu começo por fazer análise sobre o papel que o Estado tem tido ao longo da história, desde Adam Smith até os nossos dias, mas acabo com um apelo no sentido que os servidores do Estado não sirvam do Estado para o seu próprio interesse, mas que, de facto, sejam os verdadeiros servidores do povo e servidores de cada cidadão. O doutor não falou aí de privatizações, não é? Numa dessas reflexões. Falei, portanto, o Estado amigo do mercado tem muito a ver com as privatizações também. E falei no investimento direto estrangeiro, que também tem muito a ver com as privatizações, tem a ver com o papel que o setor privado pode ter na economia, mas aí eu chamei a atenção que o IDE pode ser uma cura para todos os males, mas também pode ser uma doença fatal. Se de facto nós não associarmos o empresário nacional para ter uma Quando capacidade... fala do IDE, está a falar do investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro. Se nós não tivermos um setor privado nacional capaz de absorver os efeitos spillover, o efeito contágio, então o investimento direto estrangeiro, em vez de se tornar uma cura para todos os males, pode se transformar paradoxalmente numa doença fatal. Mas há muito tempo que a gente ouve falar dessa necessidade de empoderar os empresários, ter um tecido empresarial mais, enfim, com mais músculo, mas isso, enfim, não acontece. É um Do seu ponto de vista, porque é que, de facto, é difícil termos assim esse setor empresarial muito mais forte? Na teoria e na ciência nós dizemos que o investimento direto estrangeiro só terá o efeito spillover, o efeito contágio, que é o principal efeito do investimento direto estrangeiro, associado, portanto, a contágio a nível de gestão, a nível de acesso aos novos mercados, novas tecnologias, mas o efeito spillover é o principal efeito positivo do IDE. Mas para um investidor estrangeiro ter um impacto na economia local, é necessário que o gap tecnológico esteja entre 50% e 80%. Isto é, um empresário nacional não pode ter uma capacidade de performance, de produtividade, nem inferior a 50% do investidor externo, nem superior a 80%. Porque se tiver inferior a 50%, não estará capacitado para ser contagiado. E se tiver superior a 80%, também não devemos passar a oportunidade para o estrangeiro. Deve ser o nosso empresário nacional ocupar as oportunidades de investimento. Porque também na ciência
há muitos autores que dizem que uma grande capacidade para atrair investimento direto estrangeiro pode não ser um sinal da força das nossas instituições, mas sim um sinal da sua fraqueza. Muito bem, estamos aqui apenas a levantar um bocado o véu, mas quem acompanhou as crónicas aqui na rádio sabe do que é que estamos a falar, mas fica naturalmente também esta curiosidade para as pessoas irem ler o livro, comprá-lo naturalmente e depois acompanhar estas crónicas de José Luís Mascarenhas. Essa última etapa, última parte do livro que dedica, digamos, a fazer uma turnê pelas ilhas, compulsando digamos, as potencialidades que cada ilha tem, e é uma coisa que hoje também se está a discutir, que é de diversificação do turismo, de inventariar todas as potencialidades no sentido de se diversificar esta oferta. Portanto, é uma feliz ideia neste caso. Sem dúvida, e essa grande tour pelas ilhas para mim constituiu de facto uma escola, porque acabei por descobrir coisas que não imaginava. Teve aqui um trabalho de investigação. Um trabalho de investigação muito forte. A coisa que mais me impressionou foi ter descoberto que a ilha de São Vicente, por exemplo, foi uma ilha que foi povoada 333 anos depois da Ilha de Santiago e da Ilha do Fogo. Isso me impressionou bastante. Portanto, 333 anos são várias gerações, né? E também, portanto, fazer a minha vénia, portanto, para São Vicente, que conseguiu, com a sua juventude, ter essa capacidade, portanto, reivindicativa de se posicionar na linha da frente em tudo o que acontece em Cabo Verde. Portanto, e a população de São Vicente é muito forte nesse aspecto. E também o que chamava a atenção tinha muito a ver, portanto, em relação à Ilha de São Vicente, e saiu também uma recomendação interessante, porque a crónica diz São Vicente, portanto, um brasileiro, né? E eu, portanto, me posicionei que, de facto, São Vicente é muito mais do que um pequeno Brasil. Que, se calhar, portanto, São Vicente poderia ganhar muito mais se explorasse aquilo que é endógeno, aquilo que é autêntico. Porque no novo normal, aquilo que os turistas dão valor é aquilo que é autêntico, são as experiências únicas. Então, uma cópia do Brasil, não sei se de facto é melhor caminho para São Vicente. Eu ouvi Cesar Évora, portanto, a Morna, N inputs que podem sair de São Vicente, que pode ser muito interessante. E por fim, portanto, também chamava a atenção a Ilha de Santiago, um destino adiado. Porque os estudos, eu fiz uma tese em 2003 de mestrado sobre a problemática do desenvolvimento do turismo na Ilha de Santiago. Tudo aquilo que eu disse desde 2003, agora que estamos a dar os primeiros passos, 20 anos depois. E para mim é uma grande frustração, porque os estudos dizem que Santiago é o destino turístico mais completo de Cabo Verde, porque é a única ilha que pode oferecer tudo, e logo a seguir vem São Vicente. Mas, no entanto, o nosso modelo de desenvolvimento turístico canalizou tudo para as ilhas de Sal e Boa Vista, na minha ótica, porque numa primeira fase houve um equívoco inicial. Em 1991, quando se deu o primeiro passo para o desenvolvimento do turismo, entendeu-se que, de facto, o turismo tem efeitos benéficos, mas também tem efeitos maléficos. Então, convinha pôr o turismo em ilhas que eu considero ilhas madrastas, muitas vezes um termo polêmico, mas não é madrasta por não ter filhos naturais da ilha, mas sim por não ter filhos. E o turismo é desenvolvido na base do turista. Então não há residentes. E os indicadores de sustentabilidade apontam isso. Nós não podemos ter muito mais turistas do que residentes, senão acabamos por distorcer aquilo que consideramos o recurso estratégico. E nesse sentido, a sustentabilidade, os indicadores de sustentabilidade e intensidade turística diz que Santiago é a única ilha sustentável ainda, porque tem população e não tem turismo. Uma ilha que é considerada a ilha mais completa em termos de oferta turística. Portanto, uma ilha cujo destino turístico que está adiado ainda, não é? É por isso que eu tenho apelado, desde o início dos anos 2000, por um turismo diferente, pela diversidade,
pela, portanto, desconcentração e pela, portanto, diferenciação que constitui, portanto, o ouro no novo normal. Muito bem. Doutor, estamos praticamente no final da nossa conversa. Como é que foi essa experiência de ser cronista aqui na rádio de Cabo Verde? Gosta de rádio ou preferia mais escrever os seus artigos para jornais? Eu gosto muito da rádio, portanto, foi uma experiência extremamente gratificante. Iremos ver outras formas de colaborar com a rádio. Foi uma experiência nova para mim. Aliás, já tinha tido alguma experiência na Holanda, na altura, como e filho da diáspora na Holanda, alguma experiência na rádio, mas aqui foi diferente. Por isso eu aproveito para agradecer, portanto, a Mira Cardoso, que teve um papel fortíssimo no nossa sonoplasta, em todo esse processo, o Adão, que está aqui conosco, e a Margarida, e o próprio Carlos e Nélio. O convite foi feito pelo Nélio, o Nélio que era diretor. Que me fez na altura o convite. Portanto, foi uma equipa fabulosa. Eu fiz questão de realçar isso no meu audiobook, que de facto esse projeto também é o projeto da rádio. Já agora estamos à beira dos 50 anos da independência nacional. Acha que devia haver mais gente no espaço público mediático também a dar a sua opinião sobre os assuntos do país? Eu tenho essa preocupação. Eu vejo que tanto na rádio como na televisão há uma certa tendência para os académicos, os independentes desaparecerem das antenas. É uma preocupação grande, porque na minha ótica ajuda mais a fomentar a partidarização da mente do cabo-verdiano. Nós devemos ter, de facto, espaço para pessoas independentes darem a sua para opinião. Para a sociedade civil, sim. Para a sociedade ter capacidade de julgar e poder decidir em consciência. Eu acho que seria um grande contributo para a democracia. Muito bem. Doutora José Luís Mascarenhas, obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central. Este livro vai ser apresentado no dia 9 em Lisboa e depois... Será no dia 9 no ISEG, na Universidade de Lisboa, e será aqui na Somada e, portanto, depois teremos aqui na praia. Em princípio dia 25 na praia e na Cidade Velha dia 26 de junho, dia do aniversário dos 15 anos de Cidade Velha, Património Mundial. Muito bem, obrigado então por ter vindo aqui ao nosso espaço Café